Queridos, hoje, dia 23 de fevereiro de 2020, estamos aqui no Trapólio, na cidade de Macaé, né? Isso aqui é um povoado, na Serra de Macaé, um lugar muito gostoso, muito lindo. Fomos presenteados por uma família, né, para estar aqui, estamos muito gratos. Temos aqui vários irmãos, você da câmera não está vendo, de repente depois o João, nosso cameraman, vai dar um giro aí, né? Mas temos aqui vários irmãos que estão conosco, né? E nós estamos felizes de receber todos vocês. Então, assim, muito obrigado, né, por todos estarem aqui. Nós vamos trabalhar então aqui com Josué capítulo 5. E a ideia que hoje eu queria trabalhar é o seguinte, presta atenção. Nós vamos ver que o lugar aonde Josué estava aqui é muito determinante em Israel, Lucas. O lugar é Gilgal, certo? Teve um momento aqui da oração que o João teve a percepção lá do livro de Samuel, que ele ouvia a palavra do Senhor e ele estava em Siló. Siló é a cidade de paz, o lugar de paz, também significa isso. Então, no lugar de paz, nós ouvimos a voz de Deus com qualidade. Então, né, no momento da oração é como se a gente estivesse em Siló. O Senhor trouxe uma shalom para nós orarmos e intercedermos. Então, isso é muito importante. E aqui o povo de Deus, eles tinham atravessado o Jordão, estavam antes de Jericó, eles estavam em Gilgal. E a palavra Gilgal, no hebraico, ela significa roda. Ela significa movimento, ela significa redemoinho. A palavra Gilgal significa roda, movimento, redemoinho ou remoinho, ok? Então, eu queria que vocês guardassem essa palavra que nós vamos abrir. Nós temos trabalhado já 4 reuniões, hoje é a 5ª reunião que nós estamos trabalhando sobre a circuncisão da mente e do coração, né? A circuncisão do interior. A palavra de Deus diz, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que é Deus quem faz a circuncisão do interior, para quê? Para que nós o amemos de toda a nossa mente, todo o nosso coração, toda a nossa força, porque assim a gente tem vida. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso em João 14, 6? O que ele estava querendo dizer? Eu sou a maneira de pensar, sentir e agir que produz vida e realidade. Então somente quando nós pensamos como Jesus, sentimos como Jesus, e andamos, movimentamos e agimos como Jesus, que a gente experimenta a verdadeira vida e a verdadeira realidade em Deus. Então vamos lá para Josué capítulo 5, eu vou ler aqui na Bíblia Judaica completa, nessa versão, gostaria que você comparasse com a versão que você tem aí. Quando todos os reis dos amorreus, a oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus perto do mar, ouviram como Adonai tinha feito parar o rio Jordão diante do povo de Israel, até que eles tivessem atravessado. Seu coração ficou estarrecido e eles caíram em depressão por causa do povo de Israel. Então todas as nações ao redor, quando ouviram falar que Deus parou o rio Jordão para o povo passar, o coração daqueles reis se desfizeram ou foram tomados por desânimo. Eles perderam fé e coragem, perderam vigor, e eles entraram em depressão, porque eles falaram, quem é como esse Deus? O Deus de Israel é muito poderoso, ele parou um rio. Gente, naquela época o rio Jordão tinha uma correnteza altíssima, imagina só, Deus parou a água que estava descendo, imagina, saiu alagando várias cidades, saiu alagando vários lugares, porque a água não parava de descer. Deus colocou uma barreira, né? Deus mandou ali um vento, um anjo, ficou ali segurando a água, e a água foi tomando, foi inundando, foi alagando tudo. O povo não entendeu nada, não estava chovendo, com certeza tinha um sol quente, e água subindo, e água aumentando, e água inundando casas, inundando as vilas, a quilômetros do lugar da onde Deus tinha parado a água. E para baixo ficou seco. Então os reis, quando viram essa notícia do que Deus fez, o Deus de Israel fez, o coração deles desanimaram, se desfizeram. Seguindo, versículo 2. Foi então que Adonai disse a Joshua, ou Josué, faça para você facas de pedra, e circuncide o povo de Israel novamente, pela 2ª vez. Assim Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou o povo de Israel em Gigat-Aralote, uma coisa assim, ou Gilgal, o monte dos prepúcios, né? No hebraico aqui dá diferente, né, a palavra, mas é Gilgal, o monte dos prepúcios. Josué tratou de fazer essa circuncisão, porque todos os do sexo masculino que haviam deixado o Egito, todos os homens de guerra haviam morrido no deserto, ao longo do caminho.
após terem deixado o Egito. Todos que haviam saído do Egito tinham sido circuncidados, mas todos aqueles que não tinham sido circuncidados, pois o povo de Israel caminhara 40 anos no deserto, até que toda a nação, ou seja, os guerreiros que haviam deixado o Egito, morreu, pois eles não atentaram para o que Adonai havia falado. Deus fala, 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 Deus fala. Quando a gente insiste em manter o coração duro, acontece a morte espiritual. Por que toda aquela geração que saiu do Egito teve que morrer? Porque eles não ouviram a voz de Deus. O Frank ainda compartilhava isso comigo no café, a gente conversando sobre essa questão da circuncisão, e ele falava sobre isso. Por que o povo morreu? Porque eles não ouviram. Então aqueles que saíram do Egito viram maravilhas, viu Deus operando através de Moisés, as 10 pragas, o mar abrindo, Deus dando maná 40 anos, Deus fazendo chover codorna, né? E mesmo assim eles não ouviram. Ou coração duro, coração teimoso, mente dura. Senhor, tem misericórdia de nós, porque a gente também é assim. Por favor, Senhor, nos concede arrependimento. Amém? Vamos lá, que o Senhor nos conceda arrependimento. Um coração quebrantado forma um coração humilde em nós. Por favor, Senhor. Porque o natural do homem é ser assim, é terrível, duro. Então vamos lá. Agora eu estou no versículo... eu estou no final ainda, né? Então, pois eles não atentaram para o que Adonai havia falado. Adonai jurou que não deixaria que eles vissem a terra, a qual Adonai havia prometido dar a seus antepassados. Assim ele levantou os seus filhos para tomar seus lugares, olha só, os filhos daqueles que saíram do Egito. E foi esses que Josué circuncidou, pois estavam incircuncisos por não terem sido circuncidados no caminho. Por que não foram circuncidados no caminho? Uma geração de pais que não tinha a mente e o coração circuncidado, não lembrava da aliança de Deus e não cumpriu a aliança de Deus, não obedecia a palavra de Deus. Quando toda a nação tinha sido circuncidada, todos, sem exceção, eles permaneceram onde estavam acampados, até que todos estivessem curados. Curados do quê? Da circuncisão. O que é a circuncisão? Era a circuncisão física, o órgão sexual, no órgão sexual masculino, cortava a carne que estava em volta. Então, isso deixava com muita dor, porque essa região é uma região sensível, né? Os órgãos genitais nossos são sensíveis, são lugares que tem que ficar bem guardados, sensíveis, são portas de bactéria, né? São entradas de bactéria, sério. E aí o que? Com essa faca de pedra, Josué tinha circuncidado a casa dele, os filhos dele, e assim os pais tinham feito com seus filhos. Então eles estavam com uma ferida, e aquela ferida precisava ser curada, aquela ferida precisava ser sarada, né? E aí o que vai acontecer? Adonai disse a Josué: hoje eu retiro de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por esse motivo, aquele local é chamado de Gilgal, quer dizer arrancar. Também a palavra Gilgal no hebraico, ela tem um aspecto de arrancar. Outro aspecto, né? Outro significado dessa palavra é roda, é movimento, é redemoinho. Então, uma palavra na Bíblia, ela tem vários significados. Aliás, em qualquer língua, uma palavra sempre tem diversos significados. Agora eu estou falando do significado espiritual. Então, Gilgal fala de arrancar, Gilgal fala de roda, fala de movimento, fala de redemoinho e remoinho, ok? O povo de Israel acampou em Gilgal e observou a Páscoa no 14º dia do mês. Isso aqui é muito significativo, porque foi no início do ano, no primeiro mês, no mês de Abib, que eles foram circuncidados. Então nós temos que ser circuncidados no início do ciclo, né? Sempre o Senhor vai circuncidar a nossa mente no início, quando Deus está mudando os dias, estações e os anos da nossa vida, vai acontecer a circuncisão da mente e do coração, né? Então o povo de Israel acampou em Gilgal e observou a Páscoa no 14º dia do mês, ali nas planícies de Jericó. No dia após a Páscoa, eles comeram do que a terra produzia, pães sem fermentos e cereais torrados no mesmo dia. No dia seguinte, após terem comido alimentos produzidos na terra, o maná cessou. Então, durante 40 anos, Deus mandava o maná todo dia de manhã, exceto no Shabá, ou que nós chamamos no português de sábado. Né? No sábado não tinha, no sexto dia tinha que recolher para o sexto e para o sétimo. Né? Então, o maná cessou depois de 40 anos. Daquele momento em diante, o povo de Israel nunca mais teve o maná. Em vez disso, naquele ano, eles comeram do que a terra de Canaã produzia. Então, até aqui. Queridos, vamos então trabalhar um pouco essa palavra Gilgal. Gilgal fala de arrancar. Então, precisa da nossa mente
ser arrancado. Pensamentos contra Deus. Por exemplo, medo. Medo da falta, medo da morte, medo da má notícia, medo de ficar enfermo. Nenhum tipo de medo agrada a Deus. Quando você pega a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 14 ao 19, o Senhor vai tratar isso com muita clareza, na carta de 1 João, e vai dizer assim, olha, aquele que está na casa do medo, aquele que habita no medo, aquele que tem medo, não pode ser aperfeiçoado no amor, porque o medo pressupõe punição. Exemplo, nós podemos ter medo de alguma coisa? Não. Nós temos medos? Claro. Nós somos humanos, estamos em construção, estamos sendo libertos. Nós estamos sendo transformados. O nosso ego está sendo transformado. As coisas que estão ao redor do nosso ego, da nossa mente, do nosso coração, da nossa natureza, estão sendo arrancadas pelo Senhor. Por meio da faca. Faca de pedra. Faca de pedra. A minha palavra é como fogo, a minha palavra é como espada. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Então Deus usa a palavra para ir libertando o nosso homem interior do medo. Então, por exemplo, o que eu queria falar com vocês? Gente, o medo não pode ser cultivado. Tá certo? Lembra que eu falei para vocês que nós somos a lavoura de Deus? Então, o primeiro lugar que precisa ser cuidado, cultivado e agricultado é o meu interior. Então, o que nós precisamos entender? Que o nosso interior precisa ser cuidado e cultivado como um jardim. Nasceu o mato, opa, medo da falta de dinheiro, medo de faltar comida, medo de ficar desempregado. Tem que ir diante de Deus em oração. Entendeu, Liliana? Tem que ir lá, Senhor, por favor, tira esse medo. Porque o Senhor é quem me sustenta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando falo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, até a falta que eu preciso passar para me tornar semelhante a Jesus, eu preciso passar por ela. Porque qual que é o alvo de Deus? Romanos 8, 29. Que sejamos conformados à imagem de Jesus. Então, o que nós precisamos entender? Nada vai nos faltar do que é necessário para o bom pastor Jesus nos tornar uma ovelha semelhante a Ele. Porque Ele é a ovelha, Ele é o cordeiro que veio a esse mundo para servir para nós de modelo e para nos dar a sua vida. Então vamos lá. Tem coisas que precisam ser arrancadas. E nós precisamos render, abrir o nosso interior por meio da meditação da palavra, da oração da palavra, por meio do temor. Falar assim, Senhor, por favor, tira esse medo. Né? Medo do ladrão, medo de ser assaltado, medo de ser roubado, medo de perder, medo de ficar idoso, medo de ficar sozinho. Gente, nenhum medo pode ser cultivado. Nós somos humanos, somos frágeis. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, o Senhor é paciente. O que a gente não pode é cultivar as coisas. Apareceu, rapidamente você tem que apresentar diante de Deus. Como? Orando, conversando com Ele, pegando o texto na Bíblia. Senhor, a tua palavra diz ser forte e ser corajoso. A sua palavra não diz ser forte e ser medroso. A sua palavra fala para mim que eu tenho que ser corajoso. Mas, Senhor, está me faltando coragem. Por favor, Senhor, me ajuda. Irmãos, nós temos que pedir para aquele que tem para dar. Deus tem para dar, Deus tem fé para dar. A fé quem der é Deus, a coragem quem der é Deus. Nós precisamos de fé e coragem. Porque fé e coragem é igual a ânimo, bom ânimo. Né? Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Quem tem a Bíblia na versão King James, você vai ler esse texto, vai estar escrito assim, no mundo tereis aflições, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Então fé e coragem é ânimo, é bom ânimo. João capítulo 16, versículo 33. Então, o que eu quero que vocês entendam, queridos? Por favor, não cultive o medo. Pede a Deus para arrancar. Então nós estamos em Gilgal. Gilgal é como se fosse o lugar onde a nossa mente, o nosso coração está sendo ferido. A faca de pedra, a palavra de Deus, está cortando a carne. Aquilo que é carnal, aquilo que é mal, aquilo que é contra o reino de Deus. Aquilo que impede Cristo crescer em nós. Então o medo não pode ser cultivado pelos filhos de Deus. O medo ele tem que ser retirado de dentro dos nossos corações e da nossa mente. Então, por exemplo, se você não habita na casa do amor, que é Jesus, você habita na casa do medo. E queridos, eu habitei durante muitos anos, tendo Jesus dentro de mim, eu habitei na casa do medo. Em vez de eu ter Jesus dentro e ele também habitar em Jesus, eu tinha Jesus dentro de mim, Alex, mas eu estava habitando na casa do medo. Então, muitas decisões que eu tomei foi por medo. Medo da falta, medo de não ter.
Gente, vocês não imaginam quantos momentos de incredulidade eu vivi por causa do medo. Gente, o medo produz insegurança, o medo produz tristeza, o medo produz angústia, o medo ele te paralisa, ele não deixa você desenvolver, o medo te deixa ansioso. O medo é terrível, o medo produz muita coisa ruim em nós. E o medo, ele produz frustração também. Então o que acontece? Porque o medo te impede de fazer coisas, de movimentar. E eu já vivenciei isso e foi terrível. Né? Eu já mudei por causa de medo, irmãos, de cidade. Eu já mudei, né? Por medo de não funcionar, de não estar atuante no ministério, de não ser cuidado, de não ser discipulado. O medo é terrível. Gente, presta atenção. Tudo no universo tem poder. A madeira tem um tipo de poder, o papel tem um tipo de poder, nós temos um tipo de poder, a comida tem poder. Irmãos, tudo que Deus criou no universo tem um tipo de poder. Mas nós não podemos ser dominados por nenhum tipo de poder, a não ser o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o único que pode nos controlar, porque o Espírito Santo é doce, é manso, é agradável, é perfeito, é o Espírito do Pai, é a mente de Deus, é a mente de Cristo. Então nenhum poder nós podemos aceitar, nós não podemos ser escravos de ninguém, exceto de Cristo. Não podemos ser escravos nem mesmo de nós. Então o que nós temos que entender? É preciso abrir mão do medo, é preciso sair da casa do medo e morar na casa do amor. Quem mora na casa do amor sabe que Jesus é um bom pastor, sabe que Jesus é um bom guardador, sabe que Jesus sustenta, que Jesus liberta, que Jesus salva de verdade. Ele sabe que ele pode falar tudo para Jesus. Então o que eu quero pedir para você? Não permita distorção na sua mente e no seu coração. Lute, trabalhe. Medo é pecado. Medo é produzido por um espírito maligno. Quando Adão e Eva pecou em Gênesis 3, eles tiveram medo e vergonha de Deus, porque a serpente, aquele espírito, produziu medo. O medo é produzido por um espírito maligno, não podemos cultivar. O medo é pecado sim, porque ele me faz ser incrédulo a respeito de quem Deus é, porque não há ninguém como Deus. Deus não pode ser comparado a nada que existe. Deus é Deus, grandioso, poderoso, majestoso. Ele é o Deus que chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Ele é o Deus, Érica, que ressuscita os mortos. Ele não é o Deus do impossível, ele está acima disso. Ele opera em qualquer situação impossível. Ele não é o Deus do impossível, ele está acima do impossível. Nós temos que aprender isso. E isso vai crescendo, vai crescendo. A partir de qual momento que a verdade vai crescendo? Quando eu me abro para a verdade. Quando eu cultivo, Lívia, a verdade no meu interior. E a verdade é o Espírito da verdade. Ontem nós vemos aqui, 1 Coríntios 2,13, é o Espírito Santo quem nos dá o entendimento de tudo que nós recebemos de forma gratuita por causa do sacrifício de Jesus. Tá certo? Então, Gilgal representa redemoinho. Lembra que eu falei com vocês? Roda, redemoinho. Então, agora, nós vamos ler outro texto falando sobre isso. Gilgal também quer dizer fluir, tá? Eu queria ler agora, então, vou começar em Êxodo 13, 21. Êxodo 13, 21. Nós podemos combinar também de vocês só ouvirem, fica à vontade, de anotar, quem está anotando, ouve e anota. Eu vou ler os textos hoje para a gente ganhar tempo. Êxodo 13, 21. Vai dizer assim: Adonai ia à frente deles em uma coluna de nuvem durante o dia, e os guiava no caminho e à noite, e em uma coluna de fogo para lhe dar luz. Assim eles podiam viajar de dia e de noite. Nem a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite saía da frente do povo. Gente, imagina comigo agora. Aline, coluna. O que é uma coluna? Vamos pensar numa coluna romana. Os filmes romanos, aquele Coliseu. Uma coluna romana, ela é redonda e ela é trabalhada, né? Ela tem uns crivos, né? Ela tem uns riscos no meio dela, né? Meio arredondado, embaulado. Então vamos pensar numa coluna. Essa madeira aqui, ó. Olha ali, ó. Essa madeira é a coluna. Bate aí, Érica, para nós. A coluna. Coluna de madeira, redonda. Vamos olhar para aquela coluna ali que ela está diante de nós. Que é essa coluna romana, né? Olha ali, aquela coluna. Irmãos, é isso aí, ó. Coluna, aqui, ó. Coluna, uma nuvem, uma coluna, um vento, ó. Até o céu. Uma coluna estava diante deles. De dia era vento, Liliane, era um vento. Vento, parecia uma nuvem, era um vento, era um tornado, era uma roda de fogo, redemoinho. De noite uma roda de fogo, de dia
Presta atenção, Ana. Era uma coluna de nuvem, mas de noite era fogo, um tornado de fogo. Estava diante do povo de Israel. Então, opa, isso começa a chamar a nossa atenção. Espera aí, uma coluna de fogo, de dia coluna de nuvem, de noite coluna de fogo, Então era um furacãozinho, um tornado, isso mesmo, uma coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Então, dona Eugênia, vamos seguir. Agora eu quero ler com vocês Êxodo 40, versículo 6. Desculpa, Jó 40, versículo 6. Jó. Então lá nós vimos a primeira vez que aparece a coluna de nuvem, que é quando o povo sai do Egito e vai atravessar o mar. Aqueles vão atravessar o mar. Desculpe. E aqui eles já tinham atravessado, né? Está no processo da travessia ali. Isso. A coluna vai passar para trás deles, né? Entre o faraó e o exército do Egito e entre eles quando eles vão atravessar o mar. Então a coluna já estava diante deles, ok? Quando eles saem do Egito ali, a coluna aparece. Então vamos lá agora, Jó 40, versículo 6. Jó 40, versículo 6 vai dizer assim: Adonai respondeu a Jó de um redemoinho: levante-se como um homem e cinja-se. Eu farei perguntas e você me dará respostas. Deus vem conversar com Jó por meio do redemoinho. Êxodo 3, 21, Deus estava na coluna de nuvem de dia e na coluna de nuvem à noite. Era a mesma coluna e ela mudava. De dia nuvem, à noite fogo. Tornado de fogo. Ok? Então vamos lá agora. Nós vamos para 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Subitamente, enquanto eles estavam caminhando e conversando, Elias e Eliseu, apareceu ali uma carruagem de fogo, uma carruagem incandescente, com cavalos de fogo. A carruagem se separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Olha aqui, a mesma coluna de nuvem, Sérgio. A mesma coluna de nuvem, dona Jussara. Era que agora que a coluna era de fogo. Vem e leva Elias. Então, vamos mais. Então nós estamos vendo Gilgal, é o lugar do redemoinho, roda, redemoinho, movimento. É o lugar que é arrancado pelo vento, é arrancado pelo redemoinho, é arrancado pela coluna de nuvem e de fogo, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos para Atos capítulo 2, vamos ver o redemoinho no Novo Testamento. Tem que ter, porque Deus fala por meio do redemoinho, Deus fala por meio da coluna, não é isso? Atos 2, vamos ver lá. Gilgal fala de roda, fala de redemoinho. Gilgal fala de arrancar, ou seja, o redemoinho é a coluna de fogo, é a coluna de nuvem que arranca o que é desnecessário. O prepúcio tinha que ser tirado, para que a nação estivesse debaixo de uma aliança, de uma circuncisão. Atos 2. Chegou a festa de Shavuot, ou a festa das colheitas, ou a festa de Pentecostes. E os crentes estavam todos reunidos em um lugar. Nós crentes gostamos de reunir, isso é bom demais, né? Estava lá, os irmãos crentes estavam tudo lá, 500. Aliás, aqui já tinha só 120, né? Que já 380 já tinha ido embora, né? Porque quando Jesus se ascende ao céu em Atos 1, Lívia, tinha 500. Mas depois do cenáculo foi diminuindo. Em 10 dias, de 500 ficou 120. 380 não aguentou pressão não, Analisa, foi embora. Só ficou 120 vigiando. Mas 120 é um número bonito, porque é um múltiplo de 12. 12 vezes 10, 120. Então é significativo, porque 12 na escritura fala de reino, fala de governo, mas 120 perseveraram. Chique, né? Então vamos lá. Então chegou a festa de Pentecostes, os crentes estavam reunidos em um só lugar. Repentinamente, eu gosto desse negócio, repentinamente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir, viram que parecia línguas de fogo. Tem gente que a língua estava na boca das pessoas. Gente, não, a língua estava na cabeça, estava em cima. Como é que os outros iam ver língua de fogo? Como é que ele ia registrar? Lucas ia registrar língua de fogo dentro da língua da pessoa? Não, estava na cabeça. As tochas, as lâmpadas foram acesas.
Só que a coluna de fogo estava sobre esse lugar que eles se uniram. A mesma coluna de fogo que estava com o povo de Israel lá, quando eles saíram do Egito em direção ao Mar Vermelho, e que andou com eles por 40 anos. O mesmo redemoinho, a mesma coluna de fogo que arrebatou Elias. A mesma coluna de fogo da qual Deus falou com Jó. E aliás, que Jó é dos dias de Abraão. Jó era contemporâneo de Abraão, tá, gente? Jó foi bem antes da coluna de fogo aparecer. Então, se a gente pensar cronologicamente, a primeira coluna de nuvem de fogo que apareceu foi para Jó. Depois, em Êxodo 13, 21, para o povo de Israel. E aqui no Novo Testamento, essa coluna vai aparecer de novo. Ó, no dia de Pentecostes, no dia da colheita. Olha só. E aí, a seguir, estou no versículo 3. A seguir, viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Estava na cabeça, estava em cima, gente. As línguas de fogo pousou. Sabe o que é isso? Aquela coluna de fogo formou naquele lugar. Por que formou naquele lugar? Porque tinha 120 anos, tinha 120 pessoas que seguraram a palavra de Jesus. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles 120 perseveraram em oração. O que a gente tem que fazer quando a gente recebe a palavra de Deus? Perseverar em oração. Ficar no lugar que Deus falou para ficar. Fique no lugar da perseverança, fique no lugar da fé. Pede para Deus aumentar a sua fé, pede para Deus aumentar a sua coragem, não sai daquele lugar. Porque o nosso Deus é o Deus que fala e que faz. Porque a palavra de Deus é executiva, é poderosa, é criativa, é construtiva. Ela traz vida, amém? Ela ressuscita. Então o que vai acontecer aqui? A coluna de nuvem de novo foi formada naquele lugar. E isso que eles viram sobre a cabeça de cada um pousou. Gente, pousou sobre a cabeça dos 120 um fogo. Imagina uma lâmpada. Como é que era uma lâmpada nos dias dos irmãos aqui? Ela parecia aquela lâmpada de Aladim, só que era feita de barro. O pavio ficava na ponta, tinha uma boca para colocar azeite. E o fogo ficava ali. Então, você via, Dona Eugênia, em cima da lâmpada de barro, você via o pavio e via o fogo em cima. E foi isso que aconteceu em Pentecostes, Esther. O Senhor vai enviar, porque eles perseveraram na oração, eles ficaram naquele lugar. Lembra que nós acabamos de ler em Josué 5? O Senhor fala assim: Josué, circuncida o povo. Entendeu, Selimar? O Senhor fala para Josué: circuncida, fere eles, fere com faca de pedra, corta o que está ao redor, eles vão ficar feridos. Que eles fiquem neste lugar até que sejam sarados, curados. Gente, a morte de Jesus foi uma circuncisão para Pedro, para João, para Tomé, para os discípulos. A mente deles foi ferida, eles até mesmo não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Eles ficaram com medo, angustiados, escondidos, alguns voltaram a pescar. A mente deles foi ferida. E eu quero perguntar para você: o que você faz? O que eu faço quando a minha mente é ferida? Muitas das vezes, quando Deus feriu a minha mente, quando Deus fendeu a minha mente, quando Deus me constrangeu, quando Deus mexeu profundamente com o meu interior, eu fugi. Isso é terrível. Faça isso não. Só adia o processo. Se entrega logo. Como que a gente se entrega? Deus, eu não estou entendendo nada. O Senhor está falando um negócio muito diferente comigo. Esse negócio é confrontador. Parece que eu vou morrer. Morra. Desista. Se entregue. Pede para Deus graça para obedecer. Se você teve a graça de ouvir a voz de Deus, pede a Ele graça para obedecer, que Ele vai te dar graça para você obedecer. Se Deus está desafiando a sua fé, porque Ele quer que você peça: dai-me fé. Deus não está... Gente, Ele é Pai. Pai. Sabe o que significa a palavra consolador no grego? Eu enviarei o Consolador para estar com vocês. Eu enviarei o Consolador. João 16, 13. Eu vou enviar o Consolador e Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Irmãos, a palavra Consolador é paráclito no grego, que quer dizer ajudador, auxiliador ou alguém que caminha do lado. É você dar a mão. Né? Imagina o seu filhinho, a sua filha, que você anda de mão dada com ele, você precisa guiar ele pelo caminho. Irmãos, o Espírito Santo é essa pessoa. Deus, então, nosso Pai, por meio do Espírito, Aimee, Ele nos dá a mão, o Espírito nos guia, o Espírito nos pega pela mão. Ontem à noite eu falei isso, vou repetir. O Espírito que nos torna santo, né? Porque o nome, Liliane, o nome já fala da identidade, já fala de quem nós somos. Espírito Santo. Por quê? É o Espírito que nos torna santo. É o Espírito que nos torna dedicado a Deus. Então, vamos entender.
Quando nós nos rendemos, Dulce, ao Espírito Santo, sabe o que acontece? Ele dá a mão. Então, quando Deus está desafiando a nossa fé, é para que a gente peça a Ele, Pai, por favor, pega na minha mão e aumenta a minha fé. Quando nós estamos sendo desafiados por Deus em qualquer questão, é para a gente estender, Érica, a nossa mão e falar assim, guia-me, leva-me por esse caminho novo. O Senhor de repente vai falar com você assim, eu quero que você ore tal dia, eu quero que você pregue, eu quero que você vá até tal casa, eu quero que você fale com o seu patrão o evangelho. E aí, Natan, pode ser que você fique em maus lençóis, Kleber. Aí pode ser, Kleber, que você pense assim, mas Deus, como eu vou fazer isso? Deus ama essa pergunta. Como eu vou fazer? Guia-me então, Senhor. Eu ouvi a sua voz graciosamente, mas eu não consigo. Aí, Frank, você vai dizer, eu não consigo, Deus, falar para o meu patrão o evangelho. Eu não tenho força, eu não tenho palavra, eu não tenho... Como é que eu vou fazer? Ele é duro, ele é bravo, ele é ateu. Ele já falou que é ateu, mas o Senhor está falando para me falar. Então, me dá graça. Do jeito que eu ouvi a sua voz, a mesma graça que eu tive para ouvir, me dá também a graça para obedecer o que você me pediu. Então, quando nós fazemos isso, tudo muda. Porque o Espírito Santo, ele é o Paráclito. É aquele que dá a mão e caminha conosco. Ou seja, então Deus é Pai. Deus, dona Jussara, ele não pede e deixa a gente ir na esparrela. Não. Ele nos pede e estende a mão para que a gente vá com ele e execute a sua vontade. Esse é o nosso Deus. Então, quando Deus falou com Josué, fica em Gilgal, era para ficar parado. Nenhum inimigo, dona Eugênia, ia atacar. Ninguém ia fazer mal, Alex, é o povo de Deus. Eles estavam cercados de outras nações inimigas, mas não ia, porque Deus estava guardando. Então, quando Deus fala, pare, fique nesse lugar, deixa eu sarar você. Gente, quem é circuncidado tem ferida, quem é circuncidado fica machucado, quem é circuncidado está no lugar de cura. Então eu quero falar que Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, está curando as nossas lembranças e as nossas emoções. Amém. O Senhor está curando o nosso interior aqui. Nós já fomos tocados no momento do louvor, no momento das intercessões, no momento da oração. Eu percebo Deus curando o nosso interior. Amém? Amém. Então Gilgal é o lugar do movimento, do redemoinho, do fogo de Pentecoste, do tornado de fogo, meu irmão. E é assim que Deus arranca de nós, da nossa mente, o que precisa do nosso coração. A dúvida, o medo, a insegurança, a tristeza, a angústia, a carnalidade, a divisão, a tristeza, o desânimo, a falta de vontade de fazer as coisas para Deus, viver para Deus. É nesse lugar que o redemoinho vem. Então, Gilgal é o lugar que flui. Um dos aspectos da palavra, no hebraico para Gilgal, além de ser roda, além de ser movimento, além de ser redemoinho, além de ser remoinho, ela é também o lugar que as coisas fluem. Então, em Atos 2, como eu estou lendo aqui para vocês, o que aconteceu? Veio um tornado de fogo e parou sobre o lugar onde estavam os irmãos. Eles ouviram como um som de um vento impetuoso, porque estava sobre a casa. E aí, Aline, eles foram acendidos. Olha só, em cima da cabeça deles pousaram uma língua de fogo. Gente, o que é língua? Pensa lá, língua de fogo. Quem trabalha com maçarico, quando você acende um fogo, você vai falar assim, ó, uma língua de fogo. O que é a língua de fogo? Fica balançando, o fogo salta para cima. Então tinha uma língua de fogo sobre a cabeça deles. Só que a cabeça, aqui, ó, não era uma língua assim igual a vela não, gente, era ao contrário. O tornado de fogo, a língua era do tornado de fogo na cabeça de cada um, acendendo eles, para cumprir o que Jesus disse em Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E, gente, na Bíblia não existe, Lucas, iluminação sem fogo. Essa lâmpada artificial, a energia elétrica, tem 100 anos ou menos 100 anos. Em toda a história da humanidade, a luz sempre vem do fogo. Por isso que era tornado de fogo à noite, porque tinha que iluminar o povo de Israel, tinha que aquecer o povo de Israel, tinha que espantar as bestas feras no deserto. O fogo espanta a serpente, o fogo espanta as feras, Lívia. Por isso que de noite era uma coluna de fogo para espantar os animais peçonhentos. E também para guardar o povo, e também para aquecer, e também para iluminar. Então o que eu quero que vocês entendam? A circuncisão do nosso interior, ela é muito importante. E o lugar da circuncisão é Gilgal. O lugar da circuncisão é estarmos diante da presença, da glória, é estarmos diante do Espírito Santo, desse fogo que arranca, que queima aquilo que está na nossa mente e que atrapalha o reino de Deus avançar. Você não pode ter medo do diabo, por favor. Gente, durante tantos anos eu tive medo do diabo. Negócio de legalidade. Eu não posso fazer isso da legalidade. Não posso falar aquilo da legalidade.
não posso ver isso porque é da legalidade. Gente, filme levou anos para me ver filme que não fosse gospel. Já pensou o nível da religiosidade? Eu vou dar brecha, eu vou dar legalidade. Sai desse lugar, irmão. Satã só tocou na vida de Jó, porque Deus permitiu. 1 João capítulo 5. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Não tenha medo do diabo. Presta atenção, gente. Diabo é um príncipe, é um anjo caído. O Todo-Poderoso, quem manda em tudo, é nosso Pai. Ele não faz nada na terra sem a permissão de Deus. Os demônios não agem, eles têm limite para agir. E como diz, o Anderson Silva, o diabo perto de Jesus é uma mocinha. Quando vem aquele homem de branco, coroado, tem uma coroa, olhos de fogo, Satã é uma mocinha perto dele. Porque Cristo é o Senhor de tudo. O nosso Pai, que fez Jesus ser o Senhor de tudo, é fogo consumidor. Satã é como nada diante dele. E por que nós temos tanto medo do diabo? Por que nós temos tanto medo de demônio? Que doutrina é essa que o povo fica pregando? Cuidado com Satã. O que a palavra de Deus fala para nós? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio e vigiai. Seja lúcido, uma pessoa lúcida. Pessoa que anda na luz. Lucidez, tá? Lucidez, sobriedade, luz. Ande na luz do tornado de fogo, da coluna de fogo, do poder do Espírito. E, o que fala lá? Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao redor. A palavra redor e derredor é a mesma coisa, tá, gente? Tem gente que prega assim, redor é aqui, derredor é depois do redor. Mentira, vai lá no grego, a palavra é uma só. Então, o diabo anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem pode tragar. Ele só brama, ele não pode tragar, porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, a palavra não contradiz. Depois nós vamos pegar Tiago capítulo 4, parece que é o versículo 7, que diz assim, resistir, 4:7. Sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Muito obrigado pela ajuda. Presta atenção, se o meu interior, meu coração e minha mente, Alex, está sujeito a Deus todo dia, eu vou resistir Satã e ele vai fugir de mim. Não tenha medo de nada. Não tenha medo da falta. Não tenha medo de passar no escuro. Não tenha medo, seja prudente. Seja prudente. Seja vigilante. Você não vai onde não deve ir. Você não vai passar numa hora que você não deve passar. Mas, se algum dia você sair muito tarde do trabalho, você tiver que passar naquela rua que você não foi tentando a Deus, fica em paz. Passa porque os anjos que acampam ao nosso redor nos guardam e nos livram de todo mal. Salmo 34:7. Os anjos que acampam ao nosso redor. Presta atenção no que eu estou falando, gente. Tem anjos acampados ao redor de todos aqueles que temem o Senhor. E aí sabe o que a palavra está dizendo? Olha só. Fala só. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Primeira parte do versículo. Segunda. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Segunda parte do versículo. E os livra. Nós temos anjos acampados ao nosso redor constantemente. E aí o que vai acontecer? Quando precisa, ele nos livra. Porque a gente acha que precisa de livramento toda hora. Gente, o império das trevas não tem todo o poder como nós pensamos. Então, eu queria encerrar essa palavra falando exatamente isso para vocês. Gilgal é o lugar aonde vemos o movimento do Espírito, a ação do Espírito. E a circuncisão da mente, ela é muito importante da mente e do coração, porque isso significa que foi arrancado tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é incredulidade, tudo aquilo que é falta de fé, tudo aquilo que é medo. Então, nessa manhã, eu queria que você guardasse esta palavra. E, para encerrar, a palavra Espírito Santo. Sabe como é que fala Espírito Santo no hebraico? É rua. Parece que a gente está falando até igual a pomba, né? Porque o Espírito Santo é representado pela pomba, né? O Espírito Santo, ele arrolha, ele não canta, ele geme, né? Ele arrolha. Né? O pombo é mais ou menos assim, né? Então, a palavra hebraica para Espírito Santo é rua. Sabe o que é rua? Algumas pessoas leem em português ruach, mas é rua. É uma expressão feminina. O Espírito Santo não é homem nem mulher, é Espírito de Deus. Mas é uma expressão feminina. Porque ele é como a nossa mãe, Liliane. O Espírito Santo fala e continua falando. Porque ele sabe que a gente tem que a gente aprende pela repetição. Filipenses 3:1, Paulo diz para os irmãos da cidade de Filipe:
Eu não canso de repetir as mesmas coisas para vós, porque isso é segurança. Então o Espírito Santo, na Trindade, ele representa a mãe. Deus Pai, o Pai. E Jesus representa o Filho. Por isso que o inimigo luta contra a família. Por quê? Eu, na minha casa, represento Deus. A minha esposa representa o Espírito Santo. E os meus filhos, as minhas filhas representam Jesus. E por que o inimigo luta tanto contra a família? Porque ele não quer que a revelação da Trindade, do Deus triuno, esteja na terra. E por que Satã luta tanto contra o casamento? Porque no casamento eu represento Jesus e Selimar representa a igreja, a minha esposa representa a igreja. Então ele luta contra o casamento porque ele não quer que veja eu me entregando para Selimar e Selimar se entregando a mim. Porque aí as pessoas vão entender o amor de Jesus, o amor de Deus. E a mesma coisa a família, porque um vive em prol do outro. Alguém viu o Kleber falando antes aqui, né? A dona Eugênia, né? Já tem uma certa idade, os filhos já estão grandes, criados, casados, mas ela continua orando, tem preocupações, ora e guerreia pelos filhos, porque continua sendo filho, mesmo depois de grandão, de desmamado. Então o que eu quero dizer para vocês, gente? A família, ela mostra que Deus vive para o Filho vive para Deus, o Espírito vive para o Pai, vive para o Filho, e eles vivem para o Espírito. Ou seja, uma dança ao redor um do outro de amor. Então a palavra rua, em hebraico é sopro, vento. Sabia disso? Um dos significados é sopro, vento. Por isso que em Gilgal, por isso que em Gilgal nós vamos ver o vento. Nós vamos ver a roda do vento, o tornado de fogo. Nós vamos ver em Atos 2 ali no Pentecoste o tornado de fogo que vem para circuncidar a mente dos nossos irmãos. Como é que estavam eles lá no lugar de oração? Ainda angustiado, ainda temeroso, ainda triste, ainda incrédulo, ainda com o coração duro. Mas o que aconteceu, Alex? Veio o redemoinho de fogo tornado, a língua de fogo, tornado sobre a cabeça deles. E os acendeu, circuncidou a mente e o coração. Então Gilgal, Jerusalém, no dia de Pentecoste, é muito parecido. Porque é o lugar que Deus arranca tudo aquilo que nos impede de crescer em Cristo e de Cristo crescer em nós. Então que nessa manhã você possa guardar essa palavra no seu coração e nós vamos continuar. Então o título dessa mensagem vai ser Gilgal, tornado de fogo. Vai ficar bem interessante para a gente guardar no coração. Amém? Amém. O Senhor abençoe a todos. Vamos ficar de pé para que nós possamos orar. Em nome de Jesus.